De volta com Vida e Estilo, falando hoje de reprodução humana, temos Um Povo Fala. Pode rodar. Olá, eu sou a Melina. Eu queria saber quanto tempo os óvulos podem ser congelados e se a mulher, quando faz inseminação, se ela pode ter parto normal. Boa pergunta. Os óvulos, eles podem ser congelados por tempo indeterminado, né? Então, não existe um tempo. Eles estão lá, criopreservados. 100 anos. 100 anos. Se você não usar, joga fora. Se não usar, joga fora. Isso que é o bom, porque congelar embrião, dependendo da pessoa, das crenças, né, dos valores morais e tal, tem uma questão assim, como é que vou descartar o embrião, não vou descartar o embrião? Óvulo é célula, gente. Então, se não for usar, você pode doar para uma pessoa, você pode doar para pesquisa, você pode jogar fora, né, descartar. E a outra pergunta é se pode ter parto normal. Pode. A via de parto é independente se esse bebê ele foi concebido naturalmente ou por fertilização in vitro. Porque quando você usa o óvulo congelado, tem que obrigatoriamente ser fertilização in vitro. Porque a gente tem que pegar o óvulo lá, juntar com o espermatozoide para formar o embrião. Mas isso não vai ter nenhum tipo de influência na via de parto da paciente. Ô, doutora, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é comum, recorrente no seu consultório. As mulheres... tem medo de engordar quando fazem esse tipo de procedimento? Claro, depois que engravida vai engordar mesmo. Eu estou dizendo por conta das injeçõezinhas que você toma para aumentar a ovulação, tal. Morrem de medo de engordar. É a pergunta que toda mulher faz. Foi bom você ter feito. Na verdade, como eu tinha dito, o tratamento ele é muito curto. Ele dura ali 12, 15 dias. E durante esse período, os medicamentos que são utilizados são os hormônios, eles não engordam. O que pode acontecer é você ter um pouquinho mais de retenção de água. Dor na mama, às vezes dói um pouquinho o abdômen, fica com a perna um pouquinho mais edemaciada, mas menstruou, acabou. Então não engorda não, gente. Isso a gente está falando de tudo? De tudo. Congelamento, da fertilização? De tudo. O que acontece é que, principalmente naquelas pacientes que estão fazendo um tratamento para engravidar, a gente vê muita diferença daquelas pacientes que estão fazendo para congelamento de óvulos e para as pacientes que estão fazendo tratamento para engravidar. O tratamento é o mesmo, só que para aquelas que estão tentando engravidar, é um processo que dá muita ansiedade, né? Porque elas querem um resultado positivo. Sim. E a ansiedade, daí pode dar aumento de fome, daí a pessoa come mais e engorda. Mas não é o tratamento propriamente dito, não. Mais uma pergunta, pode rodar? Oi, Amanda, tudo bem? Eu gostaria de saber qual é o custo médio do congelamento de óvulos, se isso pode ser feito pela rede pública. Outra dúvida que eu tenho é, existe uma idade limite para a retirada dos óvulos na mulher? Um beijo, Amanda, te adoro, tchau. Minha querida, ela é a Cláudia, aqui de São Paulo. Beijo, obrigada, viu, Cláudia? A gente não pode, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, a gente não pode falar de preço, né? Mas, assim, existe uma variação dependendo do profissional que vai fazer o tratamento e da clínica que você vai congelar. Mas não é um tratamento que ele é coberto pelo plano de saúde e na rede pública, que eu saiba, também não tem congelamento de óvulos. O que a gente tem é tratamento de fertilização in vitro, de inseminação para casais que querem engravidar. Tá. Exatamente. E a outra pergunta dela... Por quanto tempo que ela perguntou também, Por quanto tempo? O tempo pode ficar, o tempo é indeterminado, só a utilização do óvulo, que foi aquela pergunta que você tinha me falado. Que eu fiz, essa mulher com 60 anos. Puxa vida, tô com meu óvulo lá congelado, tenho 60 anos, posso engravidar? Então, na verdade, poderia. Só que existe uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina que determina que mulheres até 50 anos possam utilizar seus óvulos. A gravidez em si, né, quando a gente coloca, por exemplo, um embrião num útero de 50, de 60 anos, ela pode acontecer. A gente consegue tatear isso de uma forma artificial. A gente consegue fazer com que aquela mulher fique grávida, independente se ela está na menopausa ou não. O fato é assim, é a longevidade dessa pessoa, com quem que vai ficar essa criança, são as questões outras envolvidas, não só do ponto de vista médico, mas também do ponto de vista social, né? Sim, sem dúvida. Tem mais um? Vamos ver? Oi, doutora, me chamo Stephanie, falo aqui de São Paulo e a minha pergunta é, eu não vou usar os meus óvulos congelados, eu posso doar para alguém da minha família? Excelente pergunta. Ou doar para alguém, as pessoas comercializam isso, não, né? Esse processo é um processo de ovodoação. Quando a gente, por exemplo, uma mulher mais velha, que tenha 46, 47 anos, que não consegue engravidar com seus próprios óvulos, ou porque os óvulos não têm uma qualidade boa, ou eventualmente ela já entrou na menopausa. Existe um processo chamado ovodoação compartilhada, em que mulheres podem doar parte dos seus óvulos, ou todos os óvulos naquele estímulo, para uma outra mulher.
Só que esse processo, ele não tem fim lucrativo, então os óvulos eles não podem ser comprados, como acontece nos Estados Unidos, que os óvulos eles podem ser comercializados, e a doação ela é anônima. Então, portanto, você não pode doar o óvulo para alguém da sua família. Não pode? Não pode, a não ser que o Conselho Federal de Medicina faça uma autorização. Mas, de acordo com as normas, com as regulamentações, não pode, porque a doação ela é anônima. O que você pode fazer é doar para alguém. E daí o médico é que vai determinar quem que vai ser a receptora desses óvulos, mas não pode identificar. Mas você comentou, se a mulher tiver 45, 46 anos, já entrou na menopausa, está quase, ou não pode engravidar mesmo, ela pode pegar um óvulo de uma outra pessoa. De uma doadora de 20, por exemplo? Exatamente. Então, mas assim, ela pode engravidar na menopausa? Ela pode. Ah, é? Ela pode engravidar, porque a gente não depende... Depois da menopausa a mulher pode engravidar? Pode engravidar, com óvulos doados. Sabiam disso, gente? É, com óvulos doados, ovo doação. E é um processo que dá super certo. Por quê? Porque a gente pega óvulos mais jovens. Normalmente, uma doadora, ela pode ter no máximo até 35 anos, mas normalmente a gente escolhe aquelas doadoras que são mais jovens, né? Que tem menos de 30 anos, justamente para que ela tenha, a receptora, tenha uma chance maior. E quem são essas doadoras, né? Para quem vai querer doar seus óvulos? Você vai ter que tomar uma série de injeções, como que faz? Normalmente, ou são mulheres que querem congelar seus óvulos, são jovens, querem congelar seus óvulos e podem doar parte dos seus óvulos para outra mulher que está precisando. Ela não paga o procedimento. Ou então, são mulheres que estão com dificuldade de engravidar, mas ela não tem um problema no ovário. Por exemplo, o marido tem algum problema, ela tem um problema no útero, ou tem um problema nas trompas, mas os óvulos dela são bons. Então, daí a gente faz uma troca. Mas essa troca é absolutamente anônima. A pessoa não sabe para quem está doando e a pessoa que está recebendo não sabe de quem está recebendo. Uma grande preocupação que as mulheres um pouco mais velhas têm é de engravidar e o bebê nascer com alguma questão, alguma deficiência. Sim. Por que isso ocorre? Isso ocorre justamente porque os óvulos eles vão perdendo qualidade e a divisão dos cromossomos, quando ocorre a separação dos cromossomos na divisão celular, se o óvulo ele tem mais idade, essa divisão ela ocorre de maneira menos eficiente. E daí você tem mais chance de ter alteração cromossômica, que são as cromossomopatias, como síndrome de Down, trissomia do 13, do 18, as alterações ligadas ao cromossomo X e Y. Uma pergunta muito frequente que chega no consultório, Amanda, é assim, poxa, eu tenho 39 anos, será que eu tenho mais chance de ter um bebê normal ou ter um bebê com algum tipo de síndrome? A chance maior é de ter um bebê normal, só que quando comparado a alguém que tem 29, se a gente for fazer uma comparação, daí sim a chance acaba sendo maior. Mas a natureza, ela preza pela normalidade. Então, a grande chance, se tiver algum problema, é dessa gravidez não acontecer, então essa mulher tem alguma dificuldade para engravidar, ou eventualmente de acontecer e ser interrompida, ou seja, de acontecer um abortamento espontâneo. Bom, eu vou te pedir licença e vou deixar uma pergunta no ar também. Quando a gente faz esses processos de fertilização, né, de reprodução programada ou até de congelamento de óvulos, dá para a gente reconhecer se o bebê vai ter algum problema e aí separar esse óvulo? Não sei, não entendo muito, mas a doutora vai explicar já pra gente, porque é uma curiosidade minha, pode ser sua também aí de casa. Ó, recadinho super importante, gente, eu tô usando e eu pedi pro nosso diretor para mostrar para vocês aqui, quando a gente fala de novidade e beleza, que é um novo conceito em tratamento, que é nutricosméticos. O nutricosmético é o que há de mais novo no mercado, que une as vitaminas com os cosméticos. Virou moda já na Europa, nos Estados Unidos, veio para cá muito forte, é o tratamento que eu uso para os meus cabelos, pele, unha, faz bem para tudo. Poly Hair da Natufibras, o melhor nutricosmético para cabelos do nosso país. E olha que nós pesquisamos muito para trazer aqui para vocês exatamente o melhor, o que eu uso, que todo mundo aqui usa, o que eu quero que você use também. São esses 4 produtos que vieram para mudar o conceito sobre o cuidado e a beleza do seu cabelo. Eles vão estimular o crescimento em até 3 vezes mais, fortalecendo o seu cabelo de dentro para fora e de fora para dentro. Mas, Amanda, como é que funciona isso? O shampoo, a máscara e o tônico inibem de fora para dentro, combatendo a queda, estimulando o crescimento, dando mais força, brilho, sedosidade, tirando ainda aquele frizz que o cabelo às vezes tem. O tratamento contém o que há de mais moderno em cosméticos e as melhores combinações de vitaminas para nutrir o teu cabelo e absorver aí pelo couro cabeludo, que é exatamente o que a gente chama nesse tratamento aqui, ó, da ação de fora para dentro. Já o Poly Hair suplemento,
Ó, até tirei um comprimido hoje para mostrar para vocês, porque além de tudo que eu tô amando é que ele é pequeno, porque normalmente essas vitaminas de cabelo são enormes, né? Ó, toma um só por dia, ó que maravilha. Ele age de dentro para fora. Então você toma esse comprimido, tem mais de 21 vitaminas aqui dentro, que você precisa para que o teu cabelo fique ainda mais forte, pare com a queda, mais hidratado, volumoso, macio. Em poucos dias usando, você sente uma bela diferença. Contém vitaminas que vão ajudar no crescimento das unhas também, vão deixar a sua pele muito mais bonita, saudável, viçosa. A gente chama isso aqui dentro do tratamento da ação de dentro para fora. É tratamento profissional completo para você, mas você pode fazer aí na sua casa com muito mais praticidade e comodidade. Então não perde mais tempo não, comece o seu ciclo completo do Polihair. Além de toda a tecnologia aliada com as vitaminas, que é o que a gente chama de nutricosméticos, como eu expliquei para vocês anteriormente, esse shampoo, o tônico e a máscara possuem a mesma fragrância. Aliás, uma fragrância que foi desenvolvida em Paris, que as marcas mais importantes do mundo usam, foi desenvolvidas pela mesma empresa que desenvolve dessas marcas. E, gente, é um espetáculo, vocês vão amar, o cabelo fica cheiroso o dia todo. O telefone para você adquirir é o 0800 608 9000. Anota aí, 0800 608 9000 e tem também o site natufibras.com.br. Liga lá, bate um papo se tiver alguma dúvida, sem compromisso, os consultores vão te atender, explicar melhor sobre o produto, tá? É só ligar. Garanta seu ciclo completo do tratamento profissional do Polihair e volte a ter o teu cabelo naturalmente saudável. Polihair da Natufibras. Você bem de novo. Olha, tá tão cheiroso. Cheirou o estúdio todo aqui. Muito legal. Liga sem compromisso, você vai gostar bastante. Vamos continuar nosso papo aqui com a doutora Ana Lúcia Beltrame. Doutora, eu deixei uma pergunta no ar, né? Que eu não lembro mais qual foi. Ah, eu te falo. se a gente tem como saber quem são aqueles embriões antes de colocar dentro do útero. Isso mesmo. Se quando a gente faz algum desses procedimentos de reprodução, dá para saber se a criança vai ter algum problema ou automaticamente nunca tem, se é feito dessa forma. Então, a gente consegue fazer um exame que chama-se biópsia pré-implantacional, antes da implantação do embrião. Então, quando a gente tem um embrião ali na plaquinha, a gente consegue tirar um grupo de células deste embrião, sem prejuízo para o embrião, e mandar avaliar. E daí, através dessa avaliação, eu consigo saber se, de repente, ele tem alguma trissomia, alguma monossomia, se tem alguma síndrome cromossômica não compatível com a vida. E se tiver, daí, claramente, a gente não vai implantar esse embrião. Então, é possível sim, Amanda. E é possível até detectar algumas doenças genéticas. Por exemplo, às vezes tem algumas famílias que têm distrofia muscular, que são algumas alterações ligadas ao cromossomo Y, né? Que são aquelas doenças que são degenerativas, muito graves, tal. Então é possível fazer uma sonda de DNA e para poder triar se aquele embrião que vai ser implantado, ele tem aquela doença ou não. Aí eu troco de embrião. Daí você troca, aquele. Exatamente. Então você está querendo me dizer que em 100% dos casos, se uma mulher mesmo de 45 anos, sei lá, mais velha, usar uma dessas técnicas de reprodução, né, artificial, a gente diz no sentido de fertilização, inseminação ou congelamento e tal, ela não vai ter um filho com problema, com alguma deficiência? Então, se essa deficiência ela for de alteração cromossômica, porque cromossomo é diferente de genético, né? Então a gente consegue fazer essa triagem cromossômica, a gente não consegue fazer um perfil genético completo daquele bebê, mas as alterações cromossômicas são aquelas que são relacionadas à idade, como a trissomia do 21, do 13, do 18. Então, a gente consegue triar esses embriões antes de colocá-lo. Por que não dá certo? Você me perguntou também. Quando a gente não tinha essa biópsia pré-implantacional, muitas vezes a gente colocava um embrião e a gente falou assim, poxa, mas esse embrião ele é tão bonito porque a gente faz uma avaliação anatômica do embrião, do número de células, se essas células estão fragmentadas ou não. Poxa, por que não, será que não implanta? E a gente descobriu, com essa biópsia pré-implantacional, que grande parte dos embriões que não implantavam é porque eles não eram normais. E aquilo que eu falei da natureza, que a natureza ela preza pela normalidade. Então, muitas vezes, acaba não dando certo justamente porque o embrião não tinha uma boa qualidade. Mas é claro que, assim, a medicina reprodutiva ainda é uma ciência nova, existem lacunas a serem preenchidas e a gente não tem resposta para tudo ainda. Sem dúvida. Mas que bom que a modernidade, que a medicina nos traz a possibilidade de sermos mães um pouco mais velhas, né? Ou, enfim, de conseguir organizar isso de uma forma melhor e de poder realizar um sonho, que às vezes muitas mulheres não puderam, não tiveram parceiro, ou não tinham condições financeiras, ou a vida colocou de uma forma diferente. Ou que tiveram câncer, né, Amanda?
tiveram problemas oncológicos, exatamente, e fazendo esses tratamentos e quimioterapia, tal, então elas podem perder a fertilidade. Exatamente, ter o filho mais velho. Exatamente. Recorrendo a todas essas técnicas. Sem dúvida. Isso é maravilhoso. E eu te agradeço muito, doutora, pela aula, pela consulta gratuita. Hoje nós tivemos uma super audiência, muita gente ligando. Obrigada a você que mandou sua pergunta. A gente vai encaminhar para a doutora. E se você também quiser ter um contato mais próximo a ela e todos os profissionais, que são muitos lá na clínica Ela, o site é elasaude.com.br, no Instagram, @ela.saude. Tá aí no vídeo para você, Ela com 2 L's, no Instagram, na rede social, @ela.saude, e o site elasaude.com.br. Lá você tem todas essas técnicas, técnicas ginecológicas, ela é obstetra também, lá tem uma equipe de psicólogos, nutricionistas, Sim. enfim. Você está todo bem servida lá, por isso que a gente escolheu a doutora Ana Lúcia Beltrame para estar aqui com a gente, viu? Obrigada pela sua companhia, doutora, obrigada, Amanda, querida. foi um prazer, adorei. Obrigada, viu? Foi ótimo. Obrigada pela generosidade em compartilhar tanta informação com a gente. Foi um prazer. O nosso público agradece, né? Beijo, gente. Amanhã tem Tereza Collor, Iris Stefanelli. Nós vamos ensinar a fazer mala de inverno com aquela blusa pesada. Vamos ensinar ela a deixar menorzinha para caber tudo na mala. Tchau, até amanhã.